Então vamos começar. Sejam bem-vindos a todos e a todas. Sexta aula, sexta-feira. Já estamos terminando nossa 24ª aula de teoria da história. Ou seja, a partir da semana que vem, mais ou menos, a partir da semana que vem a gente entra em História de Roraima, que a gente vai ver desde questões que eu já citei como pré-história de Roraima, e a gente vai ver toda a formação do Estado, passando pelo território federal, do Rio Branco, depois criando o território federal de Roraima, e depois criando o estado de Roraima, qual a relação que a gente tem com os nossos vizinhos, tanto com a Guiana, com a Venezuela e com a Amazonas, que é o principal. Então, vai ser uma aula bastante ampla, a qual a gente vai conversar bastante. Também eu vou citar alguns livros que são fáceis de vocês acharem. Vou falar onde vocês acharam esses livros, que são livros que são utilizados em concursos. Com certeza, meu povo, vai ser aquele tipo assim, R$ 25, muito bem investido de vocês, comprando alguns livros que a qual eu encontrei, a qual eu quero passar para vocês, porque são livros que são muito bons mesmo. Beleza? Então vai ser assim uma conversa, a gente vai falar sobre a história de Roraima, vai falar tentando entender a história de Roraima a partir da construção da cidade de Boa Vista, como a cidade é planejada. Boa Vista é muito massa porque ela conta a sua própria história, tá ligado? Então quando vocês passarem na Vila Roy, vocês vão saber que Vila Roy foi o governador do Amazonas que impulsionou o desenvolvimento no estado de Roraima. Beleza? Quando vocês passarem para Mário Homem de Mello, vocês vão lembrar que esse cara foi extremamente importante para a formação do estado de Roraima. E aí tudo, né? Então é uma questão muito legal, que é a qual vocês vão gostar demais, em entender a história de Roraima a partir da construção da própria Boa Vista, que é muito legal. Mas agora a gente está vendo a história do Amazonas, como vocês estão vendo aqui no slide. Vamos já começar aqui. Ok. Vamos começar, a gente já está no meio do século XX, né? Eu só dei uma volta por um pouquinho, deixei a gente ia começar a ditadura militar, ou regime militar, eu voltei um pouquinho para falar sobre a questão do Acre, porque eu percebi que não estava legal o que a gente até então tinha citado, e eu preferi melhorar essa discussão de história do Acre, porque de todas as conjunções da Amazônia, a mais famosa é a história do Acre. A gente já viu vários mapas, né, do Brasil, e a gente viu que até o século XX não existia o Acre. O Acre fazia parte de outro país, que é a Bolívia. No entanto, a gente tem que lembrar qual a importância do Acre para o Brasil. E a importância, principalmente, é os seringais. É lá que estavam as principais árvores de produção de borracha. A Amazônia tem, mas onde mais tem é o Acre. Inclusive, até hoje, a produção de os seringais do Acre tem uma importância gigante para a produção de borracha brasileira. Mas vamos entender um pouquinho aqui. No final do século XIX e começo do século XX, a região amazônica ganhou destaque na economia nacional. O desenvolvimento da indústria automobilística, principalmente nos Estados Unidos e Europa, demandava grandes quantidades de borracha, látex, para a produção de pneus. Por que produção de pneus? Como que está inserida essa história? A gente tem que lembrar que no final do século XIX teve o boom industrial no mundo e aí a produção automobilística cresceu. Nesse começo do século XX, a gente tem a produção de borracha, porque todo carro precisa de pneus, todo pneu é de borracha. Então, nesse setor de pneus, e onde encontraram seringais de grande importância? No Brasil. E aí, obviamente, começam a vir os seringueiros desde o período do Império, começando no período do Império, mas o boom mesmo no século XX. No começo do século XX, grande parte da borracha comercializada no mundo tinha origem nos seringais na região amazônica. A geração de emprego na região atraiu muito nordestinos que sofriam com a seca. Grande parte desses migrantes foi para a região do Acre, que até em 1903 pertencia à Bolívia. A ocupação do Acre pelos brasileiros gerou uma tensão diplomática entre Bolívia e Brasil. E este problema ficou conhecido historicamente como a questão do Acre. Então, a questão do Acre foi uma rixa entre territórios, por causa de território entre Bolívia e Brasil. Porque, lembrando que a região do Acre, Bolívia estava pouco se lixando. No entanto, lotou de brasileiro. E quem estava ganhando dinheiro com essa borracha? O Brasil. E o Acre não estava. E aí começou essa questão, esse vários problemas. E aí vai acontecer o chamado Tratado de Petrópolis.
A questão do Acre foi, em diversos aspectos, muito importante para o Brasil no século XX. Além de ampliar o território brasileiro, lembrando que esse território, historicamente, nunca fez parte daqui, desde o Tratado de Madrid, a qual a gente já falou que é o principal tratado de formação do Brasil, não estava o Acre inserido. Além de ampliar o território brasileiro, sua resolução foi capaz de resolver conflitos entre brasileiros e bolivianos na região da fronteira. No aspecto econômico, o Tratado de Petrópolis foi extremamente benéfico ao Brasil, pois a região era grande produtora de látex, matéria-prima para a fabricação de borracha. O acordo garantiu também o emprego de milhares de pessoas que atuavam na extração do látex na região do Acre, principalmente no Nordeste, que haviam fugido da seca e assolou o Nordeste na primeira década do século XX. Vocês lembram que eu falei na aula passada quantos momentos de produção de látex, quantos momentos que a gente teve fazendo uma propaganda para as pessoas ir para a Amazônia por causa do látex? Vocês lembram quantas vezes aconteceu isso? A gente viu na aula passada. Aconteceu basicamente 2 vezes. Foram 2 vezes que o governo impulsionou as pessoas a ir para o Acre. Aí para a região amazônica no geral, mas principalmente para o Acre, que é onde tem mais. 1945, que são os soldados da borracha, beleza? E esse começo do século XX. Nesses dois momentos, a gente tem esses dois momentos, a importância muito grande. Está tendo seca no Nordeste, então bora mandar essas pessoas para o Amazonas. Por isso que até hoje, nesse povoamento do Amazonas, no geral, o nordestino é do Nordeste que tem a maioria das pessoas do norte do Brasil, no geral, quando a gente pega Roraima, Amazonas e Acre. Principalmente mesmo, o Nordeste. E olha aí a questão do Acre nesse mapinha. E aí você tem território vetido pelo Brasil, território cedido para a Bolívia e a ferrovia Madeira-Mamoré que a gente falou. Vocês lembram? Lá no final do século XIX, ela começou a ser construída. E é muito interessante. A gente pega um território muito grande e dá um pequeno território ali. Olha o tamanhozinho do território que a gente deu para a Bolívia. Mas, professor, será que esse território foi só isso? Foi só uma troca de território? Não, gente. Rolou dinheiro, muito dinheiro. E a gente também pagou muito dinheiro para a Bolívia também, para comprar o Acre. Então, o Acre é um espaço cedido, trocado, mas também muito dinheiro envolvido. Vamos lá, ok? Entender a questão do Acre em 1903? Então, o Acre é o último território anexado no Brasil em 1903, devido ao Tratado de Petrópolis. Combinado? Vou seguir em frente. Vamos lá. Regime militar vai de 64 a 1900, vamos dizer 1985, mas ele se encerra mesmo com a Constituição de 1988. Então, durante esse tempo, durante esse período, esse período eu acho que de todos os períodos até então é o período de maior desenvolvimento do Amazonas. Quando eu falo do Amazonas, do território onde está a floresta amazônica, onde inclusive Roraima está inserido. Então esse território começa a ganhar desenvolvimento graças a grandes projetos. Professor, então quer dizer que o regime militar ele olhou socialmente para os amazonenses, para as pessoas que viviam na floresta? Não, não é isso. Floresta é um espaço extremamente necessário, porque a gente fazia limite com outros países. Então, se alguém quisesse, por exemplo, invadir o Brasil, invadia pelo Nordeste, invadia pelo Norte, porque não tem ninguém olhando para a gente. Não tinha, era difícil chegar, era difícil vir, até mandar a gente para cá, demoraria demais. Então, não valia a pena até então. No em 45, por exemplo, os Estados Unidos estavam em cima do Nordeste. Estava em cima, ai gente, em cima da Amazônia, em cima. Além de trazer os soldados da borracha para o Amazonas, os Estados Unidos criou vários meios de comunicação dentro do Amazonas para vigiar. Por quê? Porque toda a Amazônia estava muito próximo do Caribe. E aí, qual é o principal empreendimento dos Estados Unidos no Caribe? O Panamá, o Canal de Panamá, que é construído pelos Estados Unidos e era vital para a economia, é até hoje vital para a economia dos Estados Unidos. Então, todo o Amazonas começou a ser vigiado durante a Segunda Guerra Mundial. Quando veio o regime militar, ele também vai ser vigiado. E é essa grande importância que a gente vai trazer para o Amazonas. Mas não é só isso. O Amazonas vai começar a criar uma rede de desenvolvimento com estradas e tudo mais. Vamos lá ver aqui.
O início deste período trouxe novas e profundas modificações na Amazônia. Os militares, amparados por um suposto perigo eminente de internacionalização. O que é perigo eminente de internacionalização? O que é internacionalização? Basicamente o socialismo, principalmente o da União Soviética, que é um socialismo intervencionista e internacionalista, em pegar territórios e falar que esse território não é de ninguém, é de todo mundo, porque é um espaço vital. A União Soviética fez isso com vários territórios e tinha esse medo de fazer com o Amazonas. Por que o Amazonas? O Amazonas é uma floresta extremamente essencial para o bioma de toda a América. Praticamente tinha-se na visão na época, obviamente, que a Amazonas, a região amazônica era o pulmão do mundo, tá ligado? Essa visão que a gente tinha do Amazonas ser o pulmão do mundo, uma floresta, o maior bioma do mundo, a maior floresta tropical, tudo isso. Então, o medo que o governo tinha é internacionalizar aquela região. Então, para não internacionalizar, o que a gente escutou lá na aula passada? Espaço ocupado é espaço colonizado. Então, a Amazônia não tinha sido colonizada de fato. A população ainda era pequena, não tinha nada de grande na Amazônia. Então, bora para lá e bora botar a gente lá. Os militares aí iniciaram um período marcado por grandes projetos que, segundo se diziam, visavam desenvolver economicamente o norte do Brasil, o norte do país, nesse caso, a região amazônica. E aqui quem que vai começar a se tornar o inimigo do desenvolvimento, o inimigo do progresso, e aí entra a questão indígena em todo esse território do norte. A gente tem que lembrar que os indígenas já tinham sido expulsos do litoral brasileiro. Praticamente já não tinha nenhum grupo, nenhuma etnia no norte, em todo o litoral brasileiro. Eles fugiram para o interior. E onde eles principais, onde grupos que eles fugiram, principalmente onde ainda tinha indígenas protegidos, o norte do Brasil. Então esses indígenas começam a bater de frente com a polícia. E aqui essa foto é emblemática dos anos 70 da polícia indo. Os índios fizeram uma barreira, né, por causa de uma estrada que eles não foram consultados, se meteram louco, né? Porque nessa época se metia a patrola e foda-se quem estava na frente. E aí, nesse caso, os indígenas já batiam de frente com a polícia. Beleza. Numa perspectiva geopolítica, a questão de segurança nacional em relação à Amazônia sempre foi colocada em primeiro plano pelo regime militar que instalou em 64. Então, o que você tem que lembrar? Por que o regime militar trouxe muito desenvolvimento e, de fato, trouxe desenvolvimento para o Amazonas? Por causa da questão de segurança nacional. Era necessário ocupar, era necessário criar meios de chegar aqui rapidamente para que desenvolvesse a questão de segurança nacional, já que essa região era a região mais desprotegida de todo o território brasileiro. Era a região mais desprotegida, então necessitava de gente aqui. Neste pensamento, o imenso vazio existente passou a atrair a atenção e a cobiça de alguns países desenvolvidos pelas riquezas que abrigavam. Gente, se hoje tem um habitante por cada 2 quilômetros quadrados, visualiza isso antes de 64. Antes de 64, a população de Manaus mesmo era super pequena. Para vocês terem noção, antes de 64, a população de Boa Vista, era de menos de 30 mil pessoas. Então, era uma população extremamente pequena, extremamente isolada. Extremamente isolada. Para chegar de Manaus para cá, você demorava 2, 3 semanas de Manaus para Boa Vista, porque só chegava no Rio durante a cheia, porque durante a seca ninguém vinha para cá. Você tem noção de como seria uma cidade assim? Então, não tinha. O norte do Brasil era um norte isolado antes de 64. Como devido a esse imenso vazio que se chamava o norte, precisava se ocupar, porque o medo era internacionalizar essa terra, porque poderia haver potências mundiais do mundo inteiro e querer exigir o território da Amazônia para eles. Os Estados Unidos já estavam aqui desde 45, então necessitava que eles pudessem, de fato, poder participar ocupar esse território. A colonização ocorrida na década de 70 foi vista como um instrumento fundamental desta ação de defesa da região. Então, a ideia era defender essa região. Havendo excedentes populacionais em outras áreas do país, notadamente Nordeste e no Sul, a colonização apresentou-se uma saída política para a solução desse problema. Então, onde é que tem muita gente morando? Era principalmente em todo o litoral brasileiro. Gente, 70% da população brasileira está no litoral. A gente viu isso desde o começo da colonização, é desse jeito. 70% está no litoral.
Então, necessitava tentar esvaziar essas cidades, principalmente cidades que necessitavam, não precisavam tanta gente, como o Nordeste brasileiro, tinha a ideia de que lá não tem indústria, então para que precisa dessa cidade superlotada? Vamos pegar essa galera e enviar para o Norte. Por que o Sul também não tem necessidade desse tanto de gente? Vamos pegar os sulistas e mandar para o Norte também. Ninguém mexe muito com São Paulo, porque São Paulo é uma cidade grande, mas tem muita indústria. E nesse período estávamos tentando desenvolver uma indústria mais nacionalista. Então, sim, o Sudeste em si não mexeram muito, mas o Sul e o Nordeste, cara, mandaram muita gente para cá. Havendo essa. Já falei isso. A Operação Amazônia, de 1966, ou seja, e aí, 2 anos depois da institucionalização do regime militar, constituiu um grande pacote de incentivos fiscais articulado em um sistema de planejamento regional, com um aporto de investimento públicos do setor agropecuário e mineral. Então, Hudson, quando que a gente tem um grande desenvolvimento? A partir dos anos 60 para cá, que vai ter esse desenvolvimento. Primeiramente, desenvolver a agropecuária e o minério. Nesse caso, houve o chamado boom de produção aurífera, produção esse garimpo, né, começa a se desenvolver durante esse período dos anos 60, em todo o norte do Brasil. Todo o norte do Brasil passa a ser visto como minério, como a gente tem, por exemplo, no Pará, a gente tem a Serra Pelada, que começa nos anos 60, tem o boom nos anos 70 e nos anos 80 tem a decadência de Serra Pelada. Então, Serra Pelada é um exemplo disso, atraindo mais de 100 mil pessoas para uma região. Gente, a Serra Pelada hoje é uma serra de cabeça para baixo, porque virou um buraco absurdamente grandioso. Só para vocês terem noção. Mas o Amazonas, o território do Amazonas e Roraima vai ficar de fora? Não vai ficar de fora. No entanto, a gente vai ver, quando for ver Roraima, o boom de desenvolvimento aurífera, o minério em Roraima vai começar no comecinho dos anos 80. Então, não, diria até 77 para frente. Então, a gente tem, a Roraima também vai estar inserido nisso. A implantação efetiva da Zona Franca de Manaus a partir de 67 introduziu uma produção industrial, fazendo com que a Amazônia começasse a deixar de ser quase que exclusivamente produtora de matéria-prima. Então, olha, cara, de todas as coisas que trouxeram para o Amazonas, com certeza foi a Zona Franca de Manaus. E a Zona Franca de Manaus não vai ser bom apenas para o território amazônico. Vai ser bom para o Pará, para Rondônia, para Roraima, para o Amapá e, obviamente, para o próprio estado do Amazonas. Então, a Zona Franca de Manaus é literalmente colocar o norte do Brasil também como incentivador de produtor de indústria. Então, tudo que é produzido no Brasil, praticamente, que é industrial, passa pela Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é um modelo econômico desenvolvido que foi estabelecido na cidade de Manaus em 67, pelo Decreto de Lei 288. Então, decreto-lei, a gente tem que lembrar que nesse período o Brasil estava passando por um regime militar, então você não é votado pelo parlamento. Decreto-lei é do executivo. No Brasil, esse período esteve impulsionado pela forte industrialização pela qual o país estava passando depois do governo de Juscelino Kubitschek. Então, desde o governo de Juscelino Kubitschek, o Brasil está passando por uma industrialização de interior. Ah, professor, mas o senhor não falou que o processo de industrialização começa com a Era Vargas? Sim, gente, começa com a Era Vargas em São Paulo, no Sudeste. No interior do Brasil, vai começar com Juscelino Kubitschek. Ainda que o governo de Juscelino Kubitschek ainda no governo de Juscelino Kubitschek, cria uma lei 3.177, de 6 de junho de 57, criou a Zona Franca, na cidade de Manaus, que na verdade somente foi efetivada 10 anos depois. Esse decreto alterou o regulamento de lei anterior e ainda aumentou limites para a cidade além de Manaus. Então, olha aí, a Zona Franca de Manaus. Mapa da Zona Franca de Manaus com sede na SUFRAMA, área de livre comércio, coordenações regionais e Amazônia Ocidental. Olha lá, Roraima inserida. Então, você tem a sede da Sudan, da SUFRAMA, que fica no Amazonas, mas você tem regiões, áreas de livre comércio, como Tabatinga, Macapá, Taguajara. Você tem coordenações regionais, como Boa Vista, Itaceara, outras cidades, e você tem a chamada Amazônia Ocidental, onde tem a SUFRAMA tem uma influência principal, que aí pega Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima. Ok? Então, normalmente, eles vão solicitar isso aqui, essa vista.
beleza? É esse entendimento da importância para a Zona Franca de Manaus, para toda a região. E aí, os jornais, né? O Brasil invade a Amazônia. Nesse jornal, ele está falando a questão do brasileiro começar a migrar para a Amazônia em busca de nova vida, principalmente por causa da Zona Franca de Manaus, minério e também a agropecuária que começa a desenvolver na região. Lembrando que até hoje, o principal motivo do desmatamento da Amazônia é agropecuária. E ela vai se manter, começa nesse período e até hoje é o principal motivo de desmatamento. Mas vamos aí começar a ver as institucionalizações, os órgãos criados para controle, para desenvolvimento dessa região. O principal, que hoje não existe mais, foi criado em 1968, criação da SUDAM, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, com amplos poderes para distribuir incentivos fiscais e autorizar créditos para investimentos na indústria e na agropecuária. Na agricultura, desculpa. Então você tem a Sudam, é um órgão criado pelo governo para desenvolvimento da Amazônia. E aí ela está em todo o território amazônico. Todo que eles vão criar, né, chamada Amazônia Legal, onde toda a floresta amazônica pega, eles têm um desenvolvimento para essa região, desenvolvimento tecnológico, industrial, agropecuária, enfim, desenvolver a economia da região. O objetivo principal é criar polos de desenvolvimento espalhados por toda a bacia amazônica, expedindo assim a fronteira pioneira. Então, porque você tinha as cidades, maiores cidades, era simplesmente Manaus. Entre Manaus e Belém, você tinha poucas cidades grandes com desenvolvimento econômico. A ideia era expandir isso por toda a bacia amazônica. E aí você tem, né, os mapinhas. Sudam, em revista, do ano de 1971. Olha aí, Amazônia ontem, Amazônia hoje. Só a chaminés, a poluição, prédio. Olha aí, gente. Por que eu estou fazendo essa brincadeira? Observem qual é o pensamento de desenvolvimento do período, ok? A gente hoje fala de desenvolvimento sustentável. Não existia desenvolvimento sustentável nesse período, ok? Não existia. A ideia de desenvolvimento, de fato, era matar tudo, arrancar tudo e construir fábricas. E as fábricas aí, como vocês estão vendo, chaminés, prédios e tudo mais. Isso era desenvolvimento. Não existia essa palavra de desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade só vai ser dos anos 80 para cá. Então, a gente até conversou a questão de Juscelino Kubitschek, mas o regime militar também vai ter o mesmo pensamento, desmatar tudo para desenvolver. E a mata, a floresta, era um perigo para o desenvolvimento. Então aí, chega de lendas, vamos faturar. E eu queria rapidão do Ministério do Interior, que era a Sudam fazia parte, para falar um pouquinho deste texto que traz uma explicação muito importante para a visão que eles tinham do Amazonas, da Amazônia, na verdade. Muitas pessoas estão sendo capazes hoje de tirar proveito das riquezas da Amazônia, com aplauso e incentivo da Sudam, com aplauso e incentivo do Banco da Amazônia. O Brasil está investindo na Amazônia e oferecendo lucros para quem quiser participar desses empreendimentos. A Transamazônica está aí, a pista de mina do ouro. Começa agora. Faça sua opção pela Sudam. Aplique a redução de impostos na renda de 454 projetos econômicos já aprovados na Sudam. Ou então apresente o seu projeto. Você terá todo o apoio do governo federal e dos governos dos estados que compõem a Amazônia. Há um tesouro à sua espera. Aproveitem, faturem, enriqueça junto com o Brasil. Informe-nos no escritório de Sudão e as agências do Banco da Amazônia. Isso aqui daria centenas de questões. Centenas de questões. Essa questão de olhar a Amazônia como uma riqueza a qual pode se explorar à vontade. Um exemplo que a gente tem isso, os minérios ilegais, que hoje é um dos principais problemas ambientais de Roraima, do Amazonas e do Pará. Essa visão que a gente tem, que essa região, de fato, ela é rica. No entanto, ela é rica pela preservação que a gente tem da Amazônia e tudo mais. Então, isso é algo que pode cair na sua prova, pode ser citado na sua prova, essa visão de desenvolvimento que se tinha na época. Beleza? Então, fiquem espertos com isso. Olha o que o Médici vai falar. Terra sem homem para homem sem terra. Lembrando que nesse período
o movimento Sem Terra ainda não tinha sido criado, mas estava em desenvolvimento. Pessoas que reclamavam que queriam produzir, mas não tinham terra. Para onde vamos mandar essas pessoas? Vai para o Amazonas, onde tem terra, desmata, começa a produzir. É óbvio que vir para cá gastava-se muito dinheiro. Então, essa galera que estava lá, principalmente para o Sudeste, não tinha, principalmente para o Centro-Oeste, aliás, desculpa, não tinha esse dinheiro. Quem vinha para cá? Essas pessoas com bastante dinheiro, com apoio da Sudã, que tinha dinheiro para produzir, desmatar e começar a produzir. Vamos lá. O presidente Emílio Médici promete resolver o problema do Nordeste, problema de seca que está assolando desde a criação do Nordeste, oferecendo as terras amazônicas. Estabeleceu então o PIN, Plano de Integração Nacional. Gente, já falando sobre o PIN, a importância do PIN, desse Plano de Integração Nacional, para expansão, digamos assim, da economia do Brasil, tirar do centro, no caso o Brasil, e tirar desse território litorâneo brasileiro e passar a desenvolver também o interior, transformar o Estado brasileiro, que é um país gigante, em totalmente aproveitável, digamos assim. Segundo a qual deveria reservar 100 quilômetros de cada lado de novas estradas para assentamento de proprietários do Nordeste. Então, todas as estradas que foram construídas, o Brasil pegava 100 quilômetros de um lado, 100 quilômetros para o outro e dava para o nordestino que queria vir para o norte para produzir. Ao mesmo tempo, o Sudão começou a aproveitar grandes projetos agropecuários, que começa a fazer investimentos em projetos agropecuários, principalmente de produção de cabeça de gado, búfalo e tudo mais. E o INCRA, que até hoje existe, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, aumentou o índice de distribuição de terras. O INCRA, ele tem um papel único de colonizar, ou seja, pegar pessoas e colocar em terras. O que é reforma agrária? Você pega a terra, divide e assenta as pessoas lá. E o INCRA tem um negócio muito interessante, porque ele pega a terra, dá para a pessoa e a pessoa ela tem que ficar nessa terra por mais de 10 anos, às vezes ficava até 20 para produzir. Você não pode sair de lá, senão você perde a terra. Então demora a sair título e tudo mais. Então o INCRA ele tem um papel muito importante até hoje no governo brasileiro. Vamos lá. É só isso? É só o PIN? É só o INCRA? É só a Sudã? Não. A gente tem começou a produzir, mas como é que vai escoar essa produção? Era a grande preocupação. E aí começa a criar, do governo Médici, tem aquela questão que a gente já falou, a questão do milagre econômico, começa, né? Acelerou ainda mais a velocidade dos investimentos em infraestrutura. Teve início a construção de grandes rodovias da Amazônia. Você vai falar, puta que pariu! Não tem como. Gente, a gente está falando de um Brasil que não inverte. Gente, eu fico impressionado. Porque a gente, olha, primeiro, a gente tem um rio absurdamente grande para o Amazonas. Por que não inverte numa hidroviária bem estruturada para esse rio? Não valia a pena, né? Não valia a pena. Por que a gente não investe em ferrovia? Também não vale a pena. Não vale a pena para o governo. Vamos investir em rodovia, que custa caro, tem que fazer manutenção, enfim, né? E aí começam as grandes rodovias do Brasil. Primeiramente, Transamazônica, que é a mais famosa da nossa região. Depois você tem Cuiabá e Santarém, que é a BR-163, a BR-210, que é perimetral norte, e a BR Cuiabá a Porto Velho 364. Então, várias aí rodovias muito famosas, de grande importância para a expansão desse território brasileiro. Olha isso aí, minha gente, essa foto da construção da Transamazônica. É uma outra coisa que pode cair, né? É uma outra coisa que podem, como é que se fala? Exigir de vocês essa explicação, porque é um assunto muito importante que cai bastante no vestibular. Essa tentativa de explicar esse desmatamento e tudo mais. E aí, nisso, puta-se, bora desmatar. Olha aí a chamada Transamazônica. Ela sai lá de Cabedelo, na Paraíba, atravessa o Brasil, ao norte do Brasil, né, quase todo ali, e você chega até a Lebré, no Amazonas. E depois, em tese, você tem uma outra estrada que seguiria. Então, você tem é muito grande mesmo. São 4.223 quilômetros. O que você tem asfaltado? Apenas a parte aí vermelhozinho, beleza?
em vermelho. O pontiagudo, essas pontinhas, significa que tem regiões, que tem lugares que está asfaltado e outros que não está. O que está de roxinho é não asfaltado. Ok? Vamos lá, BR-163, Cuiabá a Santarém. Também é muito grande. E aí você tem municípios, estados cortados, países, e aí há também 1.170 quilômetros de estrada. A perimetral norte, que vai de Jatapu, Roraima, até Catrimi, Roraima, que é muito grande também, beleza? 405 quilômetros. E você tem a Cuiabá-Porto Velho, que ela é de 1.450 quilômetros, que também é muito grande. É muito grande. Olha a Transamazônica hoje. É um dos maiores atoleiros do Brasil. Hoje o governo, eu não sei, eu acho que seria bom a gente pesquisar. Se eu não me engano, o Brasil voltou a investir na Transamazônica. Gente, eu fui gasto bilhões por todos os governos. Só que agora o governo está prometendo resolver o problema, porque até então o governo ele pagava máquina, trator para tirar caminhão do atoleiro, pra vocês terem noção, e não pagava para asfaltar. Qual é o problema de asfaltar a Transamazônica hoje? Porque hoje a gente já observa mais, ver a comunidade, territórios indígenas e tudo mais, e isso traz uma certa dificuldade nessa asfaltar completamente. Eu não sei como é que o governo vai estar decidindo isso hoje, mas tem locais que não estão asfaltados por questões indígenas hoje, né? Vamos lá, projeto de colonização do Amazônia, e você tem aí o oficial, o integrado, né, que é o PIC, o assentamento, que é PA, que é muito famoso, e o particular. E aí você tem regiões onde você consegue definir o que é feito literalmente pelo INCRA, e aí o que é feito em particular. Nesse caso, a gente tem essa parte do Picumã e Carajás, boa parte é particular, terras particulares. No Mato Grosso é particular, mas o Mato Grosso não é Amazônia, por isso vocês têm que observar a diferença, beleza? Não é território amazônico, já é centro-oeste, e aí o resto. E aí lá em cima, em Boa Vista, vocês podem notar o tamanho da produção, da área de projetos dada de reforma agrária pelo INCRA, ok? Vamos lá, continuando aqui. As dificuldades apresentadas pelos projetos de Transamazônica e o entusiasmo oficial pela percepção de grande empresa incentivada fizeram com que fosse diminuindo o interesse pela colonização modelo. Entretanto, fatores de expulsão decorrente do processo de modernização da agricultura do sul do país e a disponibilidade de terras em parte da Amazônia Legal deram origem a fluxos crescentes de imigrantes para áreas de fronteira. Então, a gente tem durante esse período, tem um grande incentivo, mas qual foi o problema? No sul começa uma outra agricultura, uma agricultura mais tecnológica, que rende muito mais dinheiro e é fácil de escoar. O que aconteceu? A galera veio para cá e depois foram embora para o sul. Embora para outras regiões que era mais fácil escoar a produção. A Amazônia consegue produzir muito. No entanto, o escoar essa produção é a grande dificuldade encontrada. Então, você tem esses fatores que principalmente na geografia, chama fatores de expulsão, que é decorrente desse processo de modernização de outras regiões. E dentro da Amazônia Legal, você tem o chamado fluxos crescentes de imigrantes. Pessoas vêm e vão embora. Esses fluxos de pessoas nessas regiões. A gente convive com isso em Roraima constantemente, né? Com isso, o governo foi forçado a continuar atuando na colonização, agora com o objetivo de atenuar os problemas gerados com uma crescente migração espontânea, oriundo da região centro-sul. Então, começa a ter esses problemas de migração e ele começa a impulsionar cada vez mais a colonização, principalmente do final dos anos 70 para frente. Uma parcela significativa desses fluxos migratórios se direcionou para a região, notadamente para Rondônia, onde o controle governamental sobre as terras era quase total, o que permitia continuar assentando migrantes no projeto de colonização pública ou de assentamento rápido. Eu quero só voltar aqui rapidão para vocês verem. Olha aí, boa parte das terras de Rondônia era praticamente totalmente do governo. E aí fez por isso que muita gente foi para essas regiões. Observem também a questão dos limites territoriais. Por exemplo, Roraima.
vocês podem prestar atenção que Roraima tem um grande projeto ali dentro de distribuição de terra dentro de Roraima, porque é região de limite territorial. Então, a importância era tentar cuidar desses territórios. Vamos ir para frente novamente. A assistência aos imigrantes, que mesmo nos projetos oficiais foi se tornando precária, nos projetos de assentamento rápido era inexistente. Então, os projetos oficiais tinham um assentamento precário, só jogava as pessoas lá e não cuidavam muito bem depois. Os que eram assentamento rápido era pior ainda. Tem-se, assim, uma rápida visão das razões que permitiam a ocupação descontrolada naquela área com efeitos perversos sobre o meio ambiente da região, especialmente no que se refere à devastação do solo e à devastação florestal e à exaustão do solo. Então, gente, o que a gente tem que ter em mente? Devido a essa colonização sem controle, a uma colonização desesperada, vieram pessoas para cá sem um mínimo de preparo, sem nenhuma condição, que só queria desmatar, explorar, arrancar e destruir o máximo possível para tentar arrancar literalmente tudo. E isso trouxe sérios problemas ambientais que até hoje a Amazônia ainda convive com esses problemas ambientais. Vamos pegar, por exemplo, o próprio Roraima, que tem problemas sérios com a questão de garimpo ilegal. Todos esses problemas foram gerados principalmente durante o regime militar, por causa dessa colonização exagerada, essa colonização rápida, de querer colonizar rapidamente, dar todo o apoio para a pessoa fazer o que quiser nas terras da Amazônia. Então, você tem aqui a questão de desmatamento, rapidamente. Olha ali Rorainópolis, onde vocês estão vendo ali, consegue ver Rorainópolis? Ao redor, lembra? 100 quilômetros por um lado, 100 quilômetros por outro, eles estavam dando terra à vontade. E se ligam bem aí nas estradas. Olha como é desmatado nas estradas, ao redor das estradas. O desmatamento é muito grande, ok? E garimpos ilegais também crescem gradativamente. Só para vocês fazerem esse panorama mesmo. Observarem a questão das estradas e o desmatamento ao redor das estradas. Vamos lá então, seguindo. Ao mesmo tempo que o projeto de colonização dá um sinal de fracasso, tem início fortes pressões de grupos internacionais interessados na captação de incentivos fiscais, decorrentes da especulação de terra. Devido a tanta especulação de terra, vieram para cá grileiros, vieram para cá pessoas que nem estavam dentro de projetos, mas vieram para cá e pegaram essas terras, e que queria apenas a questão do incentivo fiscal. Vinha para cá, pegava o dinheiro, mas não desenvolvia. Isso provocou uma forte valorização de terras, que passou a ficar cada vez mais caras, elevado o interesse pelo programa de incentivos fiscais da Amazônia e cresceu muito a aprovação por esse programa de grandes projetos agropecuários e agroindustriais. Esses projetos começam a ser bem vistos também nacionalmente, porque vai começar a trazer grandes agropecuários, grandes indústrias para cá. Lembrando que, por mais que hoje essa não é uma visão ecologicamente correta, na época era um grande desenvolvimento e que todo mundo valorizava. Os incentivos fiscais assumem um papel principal no processo de desenvolvimento da Amazônia, com vistas a atender os interesses especulativos dos grupos econômicos com forte influência junto ao poder central. Então, repetindo, começa a desenvolver ainda mais esse desenvolvimento e começa a captar mais recursos para o norte do Brasil. Okay? Os órgãos de fomento, de investimento, Sudam, qual a gente já falou, que é praticamente de desenvolvimento da Amazônia, e o BASA, Banco da Amazônia, que até hoje existe para desenvolvimento dessa região, que é um banco com boa parcela estatal. Aprova o projeto sem nenhuma visibilidade econômica, evidenciando os interesses especulativos na compra de terra. Olha aí. Então você começa a perceber que trouxeram muita gente para cá que não estava desenvolvendo a terra. Apenas era para captação de dinheiro. A ideia era captar dinheiro, captar dinheiro. E com isso a terra não era desenvolvida, a região não empregava as pessoas daqui e não trazia de fato um desenvolvimento de fato. O que causa começa o desespero por compra de terras na Amazônia desse período. Pessoas começam a vender suas terras para que outras pessoas comprem e o preço aumenta demais. Então, assim, e aí só para encerrar, assim, um modelo de ocupação e desenvolvimento da Amazônia, que se encontra esgotado hoje em dia, iniciou-se com projetos integrados de colonização, posteriormente transferidos para o sistema de incentivos fiscal. Propiciou o surgimento de enormes distorções, traduzidas pelos prejuízos econômicos, sociais e ambientais
na sua maioria, irreparáveis na Amazônia. Isso aqui é um resumo de, de todo esse projeto de desenvolvimento no regime militar do Brasil. Um regime hoje esgotado. Hoje você tem latifundiários absurdamente que possuem terras muito grandes, terras gigantescas latifundiários que vieram para cá por incentivos fiscais. Você tem, devido a esses projetos de colonização, você teve pessoas que comprou terra aqui, que pegou dinheiro do governo pegou esse incentivo fiscal para desenvolver a terra e não desenvolveu, o que trouxe sérios problemas ambientais, econômicos, que o Brasil vai gastar demais, obviamente, é um gasto econômico, sociais, porque as pessoas que estavam aqui continuaram na mesma pobreza de sempre, e, obviamente, ambientais, que foi uma devastação absurda na Amazônia. E aí? Áreas de colonização pública e programas especiais. Ok? Em verde, áreas de colonização pública, aí você tem as rodovias, beleza? A Polo Noroeste, que pega Rondônia e Cuiabá. A Grande Carajás, ali, ali no Pará, e Tocantins, e uma parte do Maranhão. A Sulframa, que a gente já falou que é a Zona Franca de Manaus, obviamente é Manaus, e a chamada Calha Norte, que pega ali boa parte de Roraima, pega uma parte da Amazônia e uma parte do Amapá. Por que Calha Norte? Essa região tem um papel principal porque ela faz limites com boa parte de vários países diferentes, como Inglaterra, Holanda, França e, obviamente, países de língua espanhola. Beleza, vamos lá. Além de projetos agropecuários ocupados pela região Amazônia, se deu também a exploração de vastos recursos minérios, com destaque ao chamado Projeto Carajás, Grande Carajás. É nessa Grande Carajás que tem a Serra Pelada, por exemplo. Na década de 60 foram descobertas enormes jazidas de ferro, bauxita, manganês, ouro, estânio e níquel. Importante salientar que, além da atividade mineradora da Grande Carajás, visavam também fomentar projetos agropecuários para o desenvolvimento da região. Então, essa região de Grande Carajás era a base dele, a base da exploração era de minério. O que nessa região que você tem, por exemplo, Serra Pelada. Por que essa região? E aí, eu só explicando rapidamente. A gente está nos chamados escudos da Guiana, tá vendo? São territórios mais altos. Aí você tem a chamada bacia intracratônica, que é onde tem os rios e tudo mais. Essa bacia onde é mais baixa, então tem os rios. E tem o escudo sul amazônico, que fica basicamente no sul do Brasil, ali onde fica o Tocantins, Mato Grosso e tudo mais. Beleza? Então, só para vocês terem noção por quê. Onde normalmente se encontra essas jazidas de ouro, na chamada bacia intracrônica da Amazônia. Também, para desenvolver a economia do país, a gente viu que a importância de geração de energia é muito importante. Como você vai alimentar, por exemplo, uma Zona Franca de Manaus sem produção de energia elétrica? Então, no Brasil, nesse período, a gente não tinha um desenvolvimento de energia para grandes indústrias. E aí começa o desenvolvimento, de fato, para tentar atender o interesse dessas grandes indústrias. Então, surge a usina hidrelétrica do Curuí, a Estrada de Ferro Carajás-Itaqui, Porto de Ponta Madeira, em São Luís, e o chamado Porto de Itaqui, também em São Luís, para tentar escoar a produção e também criar energia elétrica. E aí, a fim de possibilitar a instabilidade mineradora da região do projeto Grande Carajás, foram criadas grandes obras de infraestrutura. E ali, a Estrada de Ferro do Carajás e a chamada Projeto do Carajás, que é toda essa partezinha mais colorida aí. Grande Projeto Carajás, novamente, aí você tem locais onde tem cobre, ferro, manganês, níquel e bauxita. Beleza. Além das atividades mineradoras e empresariais, a Amazônia, depois da abertura da frente ocupando com a construção de grandes rodovias, passou a atrair grande volume de garimpeiros. A presença de grandes jazidas de ouro nos vales dos rios amazônicos gerou sonhos de enriquecimento rápido. A imigração para regiões ocupadas pelos povos indígenas passou a entrar em grandes conflitos. E aí que começa, principalmente a partir dos anos 70, esses conflitos entre indígenas e garimpeiros que hoje a gente convive.
o estado de Roraima não é o único que convive com isso, basicamente toda a bacia amazônica convive, porque o ouro na bacia amazônica é reconhecido que é muito, tem muitas riquezas nessas bacias. No entanto, para a retirada desse ouro é extremamente poluente, acaba com essas bacias e aí traria um problema ambiental gigante, principalmente para os indígenas. O caso mais emblemático da expansão do garimpo na Amazônia nos anos 80 foi Serra Pelada, no Pará. Neste caso, houve até uma intervenção militar federal. Eu sugiro que vocês assistam o filme Serra Pelada, é um filme muito legal, que mostra todo esse processo, desde a liberdade, onde todo mundo minerava à vontade, até a chamada intervenção militar federal, que aí começou a controlar essa mineração. Porém, o governo federal não se mostrou capaz de ordenar a ocupação de terras, seja pelo interesse da expansão da ocupação de terras, seja pela pressão de grupos interessados na exploração do ouro de garimpeiros. Então, por mais que o governo depois tentasse controlar, não conseguia, já estava com as porteiras abertas, todo mundo que vinha para cá para explorar. Então, como é que ia fazer? Como é que ele vai fazer? Então, o governo, se ele quiser, ele acaba com o garimpo ilegal no Amazonas, em Roraima, no Amapá, acaba. Com certeza acaba, mas não tem interesse. O interesse, gente, move o mundo. E, obviamente, tem grandes relações aí. Olha uma fotinha aí que eu coloquei para vocês de Serra Pelada. Acreditem se quiser, vocês estão vendo pessoas. Isso aí tudo é gente. Serra Pelada era assim. Ela se transformou assim, porque se tornou um buraco absurdamente grande. Essas pessoas carregando terra nas costas eram chamadas de formigas. Cara, não, assista o filme, de verdade. E aqui, fotos recentes de garimpeiros sendo pegos por grupos indígenas. Essa foto mesmo, deixa eu só dar uma olhada, essa foto é de Roraima. Olha aí, garimpo indígena e o Ibama, que foi criado também durante esse período. Mas por que a gente não cita muito Ibama? Porque é mais questões ambientais. Olha o tamanho desse buraco. Vamos lá. O caso mais... já passei, né? Vamos lá. Ai, gente. O regime militar foi caracterizado pelo desenvolvimento de grandes obras chamadas faraônicas, e aí por causa do milagre econômico, e estimular o nacionalismo em um projeto conservador, garantindo um crescimento rápido, atender os interesses de grandes empreiteiras e provocar uma ocupação rápida da Amazônia, mesmo que desordenada. Esse em relação a gente, é um grande resumo desse período de desenvolvimento da Amazônia. Com o fim do governo militar, e a chamada redemocratização, saldo pela Amazônia dos projetos governamentais e de omissão na ordenação do território foram. E aí depois, né, depois do projeto de redemocratização, depois da Constituição, como é que ficou? Principalmente esses 3 primeiros anos. Conflitos fundiários entre colonos, índios, garimpeiros, ribeirinhos, fazendeiros. E essa briga, ela começa a partir dos anos 70, ela já existia há muito tempo, mas ela tem ênfase nos anos 70. E aí o governo dos anos 60, 70 e 80 tenta acobertar, tenta apaziguar, só que atendendo interesses mais de colonos, em detrimento dos indígenas. Forte exclusão social, com formação de bolsões de pobreza. Então, a Amazônia, onde você não tinha um desenvolvimento, onde teve só gente que veio comprar terra e hoje é grande latifundiária, continua a mesma pobreza de sempre. Então, não houve desenvolvimento, principalmente para a região daqui, as pessoas de cá. Graves danos ambientais, com destaque ao desmatamento da Amazônia. Então, boa parte do desmatamento da Amazônia começa a partir desses programas do governo para com incentivos fiscais. O fracasso dos grandes projetos da época, como por exemplo a Sudã, na época dos militares, levou ao abandono por parte desse tipo de proposta. Nos dias atuais, este quadro se enquadra modificado em algumas partes, como, por exemplo, a expansão de atividades mineradoras e o avanço de soja. O avanço de soja na região amazônica ela começa a partir dos anos 90, obviamente com da necessidade de soja cada vez aumentando no mundo. Em direção à Amazônia, levou a necessidade de implementar a produção energética, assim gerar mais energia para a região do Brasil. Lembrando que de todos os estados que não tinha energia utilizada no Brasil, era Roraima. Hoje a gente utiliza a energia do Brasil, só que não é geradores sustentáveis. A gente utiliza energia de combustão.
Assim, a atual dinâmica da ocupação da Amazônia se dá em torno da ampliação do agronegócio e da construção de grandes usinas hidrelétricas. Inclusive, no Brasil, aqui no Rio Branco, a gente está com um projeto de construção de uma usina hidrelétrica que vai impactar absurdamente toda a bacia do Rio Branco. Ao mesmo tempo, antigas formas de ocupação amazônica permanecem presentes, com a ação de garimpeiros e da grande frente de expansão. Então, até hoje, alguns problemas criados durante o regime militar ainda persistem. A ideia hoje é um desenvolvimento da Amazônia, só que de uma forma mais sustentável. Aí você tem vários projetos de desenvolvimento sustentáveis da Amazônia promovidos pelo governo federal. Nos anos 90, a soja chegou à Amazônia. Os grãos, que desde a década de 70 já figuravam entre os principais produtos da pauta de exportação brasileira, é adaptada ao cerrado, nesse caso Tocantins, Goiás e tudo mais, e se transforma nos vilões do desmatamento. A produção atrai uma nova leva de imigrantes, dessa vez do sul e sudeste do Brasil. Então, por causa da soja, muitas pessoas do sul e sudeste vieram para a região amazônica e a região do Cerrado. Associada à agropecuária moderna, a soja extensiva, ou seja, a soja para exportação, se expande, criando um sistema de avanços de fronteira agrícola que amplia as áreas de ocupação. Lembrando que a produção de soja, essa soja de exportação, ela não utiliza muita mão de obra, é toda mecanizada, principalmente dos anos 70 para cá. E aí, vocês estão vendo a área de municípios produtores de soja. Você tem principalmente o chamado Cerrado do Centro-Oeste, que pega Mato Grosso, Goiás e Tocantins, mas pega uma parte do Maranhão e pega um território absurdamente no Pará, mas que, obviamente, é a chamada Amazônia Legal. Gente, eu estou falando toda hora Amazônia Legal, porque ela vai ser criada durante o governo militar também, como uma forma de trazer projetos. É uma região onde você tem os estados que tem território amazônico, que vão ganhar mais dinheiro, buscar mais desenvolvimento através do PIN. Olha aí, olha essa aqui. Principais fluxos de agribusiness ou agroindústria. E aí você tem produção, potencial, hidrovia, rodovia futura, que é uma intenção, né, de construir. Nesse caso, você tem de Sorriso a Santarém, por exemplo, tem uma ideia, tem uma tentativa de construir. Beleza. A bacia hidrográfica do Rio Amazonas possui o maior potencial hidráulico do Brasil, hidroelétrico do Brasil, ou seja, pode-se construir tem um potencial para construir várias usinas hidrelétricas. Hoje a Amazônia conta com 30 novas usinas. Entre as que já estão instaladas, ainda tem as que têm planejamento e obras. Entre elas, tem a do Rio Branco. A ideia de construir a do Rio Branco é exatamente para tentar trazer energia elétrica para uma energia elétrica sustentável para Roraima. A opção pelo modelo de grandes hidrelétricas é uma herança do período militar. Durante o período militar, não só o Brasil, mas o mundo começa a pensar na usina hidrelétrica. A China, por exemplo, as maiores usinas hidrelétricas do mundo estão na China. Um dos principais usinas hidrelétricas, o que provavelmente vai ser a maior usina hidrelétrica do mundo, fica no Pará, beleza? Que é a de Xingu. Xingu do Pará, isso. Os impactos ambientais e sociais por trás desses empreendimentos faz que sofram fortes críticas dos ambientalistas. Por que até hoje Xingu não desenvolveu? Não foi terminado? Por causa de processos ambientalistas. Por que provavelmente a usina hidrelétrica do Rio Branco não vai sair? Porque ela vai impactar gigantescamente todo o Rio Amazonas, todo o Rio. Inclusive, até mesmo, a gente não vai ter mais questões de cheias e secas aqui no Rio Branco, em Roraima, em Boa Vista. Vai ter que desapropriar boa parte dos indígenas e ribeirinhos que estão aqui há muito tempo. Então, é um problema sério. E, inclusive, vamos dar uma olhada. Um dia desse eu vi um texto, eu posso passar esse texto depois para vocês, sobre a construção dessa usina hidrelétrica. A gente precisa conhecer esses projetos porque eles podem ser citados. Beleza? Olha lá, 21 e 19. 19, o que é? A Bem Querer, que está para ser construída, e você também tem a 21, que é o Paredão. Beleza? Olha aí. Isso são as pretas, são as verdes que já estão em operação.
ok? Você tem as pretas que são planejadas, então temos duas planejadas no estado de Roraima, e você tem a em obra. Tá vendo aí a maior? Qual que é a maior? Belo Monte. A Belo Monte que é chamada a do Xingu, é absurdamente grande, que é é muito grande. E ela provavelmente, se terminarem ela vai ser a maior usina hidrelétrica do mundo. Já estamos terminando, pessoal. Dentre as contradições que marcam a ocupação do território da Amazônia hoje, podemos destacar graves violações dos limites humanos, como assassinato por disputas de terras, extremamente comum nesses territórios, devido a essa necessidade por terra, como exploração ilegal e tudo mais, mata gente na Amazônia, em toda a Amazônia, com uma forma absurdamente grande, como já matou até gente famosa, como aquela freira que tinha projetos no Pará. Exploração de trabalho escravo, a gente tem principalmente o Pará, tem uma exploração de trabalho escravo a hoje ainda muito grande mesmo, devido à grilagem, devido à dificuldade de chegar ao governo, chegar em certos territórios, eles passam por certos locais que é muito pobre, pegam pessoas e levam para dentro dos territórios. Como é que é a escravidão contemporânea hoje utilizada? É aquela escravidão onde a pessoa trabalha em troca de comida, mas ela paga a comida que ela come no local, e quando chega no final do mês, ela mais está devendo do que tem para receber. E aí ela fica nesse ciclo sem fim. Isso se chama trabalho escravo contemporâneo. Desrespeito aos povos tradicionais, indígenas, ribeirinhos, cabanos, todos esses. É um desrespeito extremamente grande a esses povos tradicionais dessas regiões. E as chamadas carvoarias, que hoje também é um grande problema devido ao desmatamento. Desmatam para tentar produzir carvão. Olha aqui, ela foi assassinada. Essa era uma freira que cuidava de um projeto de assentamento. E aí, como ela começou a denunciar grileiros, pessoas que queriam roubar terra, ela foi assassinada. Aqui a gente tem garimpeiros ilegais. Eles colocam essas coisas verdes em cima das lonas para que o satélite não possa pegá-los. Carvoarias. As carvoarias trabalham, principalmente com trabalho infantil, gente. É terrível. Terrível mesmo. Carvoaria. As quebradeiras de coco. Encontra-se muito no norte do Tocantins e no Pará. E também no Maranhão, que também faz parte do chamado território da Amazônia Legal. Esses povos tradicionais ribeirinhos, que eu queria colocar uma foto para vocês também. Vamos para as questões, gente? Vamos para questões? Ok, deixa eu só ver. Não tem como olhar a hora. Vamos lá. São 17h14, então a gente tem uma hora lá já. E eu queria dar para vocês um tempinho para ler essa questão. Vamos lá? Rapidamente. Se você que está assistindo o vídeo gravado, dá uma pausa aí para ler a questão com cuidado. Vamos lá? Gente, a questão correta é A. Não sei se você notou, mas a questão ela está fazendo uma relação entre a Amazônia e Roraima. Por isso que eu coloquei ela. Quando a gente tem nossa aula, que é da semana que vem, sobre Roraima, vocês vão notar que está bem misturado. Eu vou trazer mais especificamente Roraima. Mas por quê? Porque nós estamos inseridos dentro do território da Amazônia Legal, dentro do território da Amazônia.
Então a gente está totalmente inserido dentro desse contexto. Vamos lá. A Amazônia era a área de interesse dos Estados Unidos porque possibilitava conter o avanço do eixo em direção ao Caribe, dessa forma permitir a defesa do Canal do Panamá. No caso do território federal, o Rio Branco tinha-se facilidade e possibilidade de alcançar o Panamá, assim acessando-se a Venezuela, Guiana inglesa e a Guiana francesa. Então esses territórios, a Boa Vista, Roraima, vai ser visto como um meio mais rápido de se chegar a, ao Canal do Panamá, ao Caribe no geral. E a gente está inserido dentro desse processo porque durante a Segunda Guerra Mundial, toda a Amazônia será extremamente vigiada e controlada. E aí, obviamente, todos os seus limites, por causa que era uma região pouco habitada e facilmente poderia ter facilmente interesses do eixo nessa região. Ok? Vamos seguir em frente? Essa aqui tá super fácil. Cara, como tá fácil a questão? Vamos lá. Em 1700, vou dar um tempinho e vou explicar. Lê aí. A pergunta é muito simples. Essa é a mais fácil de todas. Basicamente, qual foi o tratado feito no século XVIII para mudar, que sobrepôs depois o chamado Tratado de Tordesilhas? Se fosse pelo Tratado de Tordesilhas, a gente estaria falando espanhol, igual nossos irmãos da Venezuela, certo? Por que a gente não fala espanhol? Falamos português. Pelo fato desse uso, da chamado uso capião, devido a esse uti possidetis, que a terra pertence a quem ocupa. Devido à União Ibérica, os portugueses adentraram, a gente viu isso na chamada ocupação da Amazônia, entraram no território amazônico colonizando, trazendo missões e tudo mais para todo o território amazônico. Quando acabou a União Ibérica, os portugueses já estavam nessa região, necessitando fazer um novo tratado. Qual tratado foi feito? Obviamente, gente, o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid foi feito durante esse período e ele é responsável pelas limites territoriais que, inclusive, estão na Amazônia. A Amazônia passa a fazer parte do território português. O Tratado de Madrid é essencial para a construção dessa territorialidade brasileira. Uma questão aqui razoavelmente difícil. Valendo. Lê aí rapidão. Eu tenho mais duas, eu tenho essa mais outra. Gente, pronto? Espero que vocês tenham. Ela tá um pouquinho difícil. Mas acreditem, a gente falou tudo disso aí quando a gente teve. Inclusive, eu mostrei mapas. As mapas, explicativos, tudo. Vamos lá, então. A resposta correta dessa questão é a pan D, 1 e 3. As preposições 1 e 3 estão corretas. Vamos entender por quê. Vamos entender algo. A ocupação da região possui, naquele momento, um sentido estratégico militar, considerado as pressões exercidas pelos franceses, ingleses e holandeses, especialmente na área do litoral atlântico e da região do delta amazônica. Nesse caso, quem são os franceses que estão tentando entrar no Brasil?
a parte da Guiana Francesa. O Amapá até hoje tem relações próximas, tem brigas de territórios com os franceses. Nos holandeses, o Suriname, e ingleses, Guiana Inglesa. Então, esses três estavam sofrendo pressão e precisava, então, uma ocupação desses territórios para proteger esses territórios. Então, a 1 está completamente sem tirar nem pôr. As duas primeiras fortalezas construídas na região foi o Forte de Presépio, correto, e a Fortaleza da Barra do Rio Negro, errado. A Fortaleza da Barra do Rio Negro não foi a segunda, foi, se eu não me engano, a quarta a ser construída. Marcaram também o processo de fundação da cidade de Belém e Manaus. O problema é a Fortaleza da Barra do Rio Negro não foi as primeiras a serem construídas. Então, errado. O estado, e aí só pegar aquele mapinha que a gente viu lá atrás para vocês verem que está correto mesmo. O estado do Maranhão, que ele foi fundado em 1621 durante a União Ibérica e vai até 1652 no final da União Ibérica, com a capital em São Luís, com a sede administrativa, com a jurisdição sobre o território que se estendia do Ceará, Amazonas. Correto, gente? Será que a gente fazia parte do chamado Estado do Maranhão? Corretíssimo, a gente está falando de União Ibérica. Então, o Estado do Maranhão existia nesse período e nós fazíamos parte desse território. Se a gente for pensar a Amazônia em si, o Estado da Amazônia, ele primeiro era Estado do Maranhão, depois de ser Estado do Grão-Pará, depois que se tornou província do Amazonas, beleza? A expedição comandada por Pedro Teixeira foi uma das mais importantes para o alargamento das fronteiras russo-amazônicas. Se tivesse acabado aqui, estava ótimo. Contudo, seu retorno a Belém foi marcado pela tragédia, porque seus integrantes foram exterminados por doenças em disputas internas e no confronto com os índios, correto. Eles conseguiram ir e voltar com total paz e não existe relato de doenças, assassinatos e tudo mais. Por isso que só sobra a 1 e a 3, que está correta. Vamos lá ver. Opa, essa aqui. Não, essa aqui apaga, beleza? Eu vou pular para outra. Essa é a última, juro para vocês. Entre o objetivo que levaram o governo brasileiro a instalar a Zona Franca de Manaus, podemos citar qual objetivo? Lê rapidão. Essa também está super fácil. Ok, gente? Perceberam aí? Tem muita coisa que é real hoje em dia, só que na época da construção, da intenção do governo durante a Zona Franca de Manaus, não existia a questão de biodiversidade, preservação ambiental, não existia, sobrando apenas a questão C, ampliar a ocupação do território da região norte por meio de atração de empresas nacionais, o Sudã, lembrar do Sudã, e estrangeiras, a partir de subsídios fiscais, ou incentivos fiscais. Você vem para cá, empresas estrangeiras vêm para cá, faz sua indústria e você vai ficar um tempão aí sem pagar imposto. Bem como estimular o comércio interregional dessa região, que a gente percebeu que tem todo o projeto de controle de ação, inclusive Boa Vista está inserido nisso, da SUFRAMA, que é Zona Franca de Manaus, e regiões de todo o país começa a estar integrada à Zona Franca de Manaus. Então, ela está completamente correta. Beleza? As outras, preocupação de invasão norte-americana, o Brasil estava apoiado pelos Estados Unidos nesse período, então não faz nem sentido, eu vou proteger do país que está investindo em mim, não faz, né? Interesses em empresas multinacionais em explorar os recursos naturais da Amazônia e consolidar na região norte com polo, atração de empresas de pesquisa de plantas medicinais da região, não faz nem sentido nesse período. Nesse período não tinha essa intenção de medicina da Amazônia, nada a ver. A última, a pior de todas, né? A questão de preservar a biodiversidade da Amazônia também não tem nada a ver, a Zona Franca de Manaus não tem nada a ver com isso, ela estava pouco se lixando quando ocorreu isso. E aqui a gente termina a nossa aula da Amazônia. Espero que vocês tenham gostado. Agora estou falando para a galera aí que está vendo o vídeo gravado. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula.